vez, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Estamos felizes? Estamos felizes? Amém. Que grandes coisas o nosso Deus tem feito por nós e por isso nós estamos mais que alegres na presença do Senhor, apesar desse frio, desse friozinho gostoso que só quer que a gente fique debaixo da coberta, tomando um caldinho quente, não é isso? Não é fácil não, mas nós estamos felizes que eu e você rompemos, Rompemos as barreiras, rompemos obstáculos. Pessoal que está em casa aí, está no conforto da sua casa, que Deus esteja te abençoando também, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, amém? Nós temos só que agradecer a Deus. Irmãos, nessa noite, nós vamos continuar, aquilo que nós começamos. Começamos no dia 15 de junho, nós começamos um estudo Curados para Curar, Porque sabemos que um doente não tem como ele liberar a cura sobre o outro doente, mas somente aquele que tem condições, físicas, aquele que tem saúde, vai poder ajudar o outro, não é isso? Não só na área física, mas na área mental, na área espiritual. Em todas as áreas nós sabemos que quando estamos saudáveis nós conseguimos ajudar outra pessoa, Quando foi na outra semana, na semana seguinte, nós tivemos a academia pastoral, ao qual nós não pudemos dar continuidade ao estudo, mas a nossa irmã Graça esteve aqui orando com os irmãos, na terça-feira. E aí agora nós estamos retomando, a nossa série de estudos. Queridos, é muito bom quando a gente faz uma série de estudos que a gente pega cada terça-feira. E uma coisa é certa, que eu já ouvi uma vez, a gente não consegue comer um elefante de uma vez, não é verdade? Não é pelas beiradas? A gente consegue comer um elefante inteiro, mas quando nós vamos ali pelas beiradas, a gente consegue. De uma só vez, ninguém vai conseguir. Então, assim, a palavra do Senhor, ela é rica, muito rica, ela é muito eficaz. E nessa noite nós vamos continuar o assunto. Começamos semana passada não, começamos no dia 15, E falhamos 2 semanas, mas agora nós vamos continuar. Então, no dia 15 nós falamos, creio que os irmãos não vão conseguir lembrar, mas puxando da memória aí, descida pelo crescimento saudável. Nós falamos aqui no dia 15/6. Então está gravado lá no YouTube da igreja, está gravado no Face. Quem não conseguiu ver, pode ir lá e conseguir acessar. O pastor colocou nesses dias também o link. Então ali nós falamos a respeito do crescimento saudável, E nós sabemos que quando o crescimento é saudável, mas aí se você quer entender melhor, é melhor ir lá, que aí você vai conseguir ver tudo o que aconteceu nesse dia. E com certeza vai ser abençoado. Hoje nós vamos começar uma nova fase, que não tem muito a ver com o crescimento saudável, mas tem aquilo que Jesus nos ensinou. Então pode ficar despreocupado. Se você não viu, você vai conseguir pegar o raciocínio do começo até o fim. Amém? Pode ficar despreocupado que o assunto ele não está conectado diretamente, mas vamos falar a respeito de cura nessa noite. Estamos no estudo bíblico, meus irmãos. Quer dizer o quê? Se você tem alguma dúvida, os irmãos que estão aqui presenciais, alguma pergunta, pastor, não entendi, volta aí, não consegui concordar com isso aí, vamos discutir melhor esse assunto? Estamos abertos à discussão. Se o pastor não souber, a gente vai preparar melhor e trazer para os irmãos, porque nós não somos o detentor de toda a verdade, E eu vou falar assim, irmão, nesse agora eu não posso te explicar, mas depois eu vou procurar melhor te explicar. Amém? Então, nesse momento, nós vamos falar a respeito daquilo que aconteceu, uma passagem de Jesus que está lá em Marcos, no capítulo 2. Marcos 2, a partir do verso 1. Então,
você pode abrir a sua Bíblia aí, e aí nós vamos falar muito a respeito desse texto, mas eu vou em outros textos também isolados. Mas a base dessa noite vai ser Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos 2, a partir do verso 1. Vamos lá, meus irmãos, só deixar sua Bíblia aberta aí que eu vou dar a introdução e eu já vou estar chegando nesse texto. Vamos lá, vamos dar a introdução. Quando você passa por uma situação complicada na sua casa, vou pegar algo mais extremo. Quando tem alguém endemoniado na sua casa, alguém ali ficou possesso. Um filho, um marido, quem seja, né? Ou de repente um vizinho, ficou possesso, ficou lá babando, se debatendo, você sabe que tem demônio ali. A primeira coisa que os irmãos fazem, ou pensam, orar? Amém. E quem teria outra atitude a não ser orar? Chamar o pastor. Não, beleza, mas é orar, né? A primeira coisa que vem é orar. Mas na maioria geral, esmagadora, 90%, vou chamar o pastor, vou chamar a diaconisa jesuína, vou chamar os diáconos da igreja para orar. Porque as pessoas acham, na maioria, que ela não tem condições de botar para correr o demônio. Mas acha que a cura, a libertação daquela pessoa que está possessa ali, associa ao pastor. Alguém está muito enfermo, o que é? Orar, não é isso? Mas a gente vai vendo na palavra de Deus que Deus, né, desde o início, através de Jesus, ele foi usando o homem para fazer essa obra. Lá em Marcos, o próprio Jesus fez isso, não foi? Né? Esse texto que a gente vai ler, a gente vai ver que Jesus, o próprio mestre, Deus, 100% homem, ele curou o paralítico, o qual nós vamos falar dessa noite. Ele curou uma pessoa com a doença física, mas também tinha o cunho espiritual. Tinha as duas coisas ali, a gente vai falar sobre isso. E aí, meu irmão Pedro, lá em Atos 3, né? Pedro, lá em Atos 3, ele estava ali na volta do templo passando e tinha uma pessoa assim, ó, com a mãozinha assim, né? Se você for ler, né, estudar depois, narra esse acontecimento. Você pode falar 3, fala de Pedro na porta do templo com o quê? Me dá dinheiro. Estou precisando ali à porta do templo pedindo dinheiro. Imediatamente o que ele falou assim? Olha, não tenho ouro, não tenho prata. Mas levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te, anda. Então a gente vê no primeiro momento, Jesus foi usado. No depois, o que aconteceu? Pedro. Quem era Pedro? Pedro era Jesus? Não, né? Pedro era usado por Jesus, era um apóstolo de Jesus que foi usado. E aí a gente vê que lá em Atos, né, lá no começo de Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o que mesmo? O Espírito Santo de Deus. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ser minha testemunha, tanto na Matinha, tanto no centro de Teoflotone, tanto em Governador Valadares, tanto em Belo Horizonte, em outro estado, em outro país e até os confins da terra, trazendo para os nossos dias. Então a gente vê algo muito particular acontecendo entre Jesus e o homem, entre Jesus e a humanidade. Jesus ensinou o povo dele a curar. Jesus orava, as pessoas eram curadas, mas depois ele falou assim: vocês irão fazer obras maiores do que a minha. Lembro que há um tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos aqui na Matinha, eu estava passando pela rua, uma senhora de camisola me parou na rua.
ela estava com uma filha endemoniada dentro de casa, bateu o olho em mim, que eu estava saindo da casa de minha irmã, que eu estava orando. Você, pastor, me ajuda aqui, entra aqui. Né? Acho que o Ricardo lembra da situação. Minha filha está endemoniada ali, o trem pegou. E aí me pegou de laço ali, falei assim, bora lá. E o negócio pipocou e glória a Deus, eu não sei como é que está. Né? São pessoas de outra igreja, mas eu encaminhei para o pastor, passei, ô pastor, fulano teve isso, isso e isso, acompanha a sua ovelha aí. Queridos, porque nós sabemos que esse poder e essa autoridade de botar para fora, para manipular nós, está sobre a minha vida, está sobre a vida de cada um de vocês. Como a irmã Jesuína falou, se não tiver ninguém, como é que vai ser? É você mesmo. Né, meu? É você, pronto, a autoridade está sobre você. Deus, olha, a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, sai agora em nome de Jesus. A cura, nós temos poder para curar nas nossas mãos. As nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz. Deus nos usa não para impor a vontade dele, mas para pedir, não é assim? Deus não deu autoridade a ninguém para ordenar. Isso. Boa pergunta, Mel. Boa pergunta. O pessoal que está em casa, a Mel perguntou se, pastor, se a pessoa não está preparada, não está lendo a Bíblia, não está com devocional, está cheio de pecado oculto, como é que vai ser? Queridos, por isso que a palavra de Deus fala para nós estarmos sempre preparados. Lembra das 10 virgens? Né? 5 prudentes e as 5 nécias. Não é? Aquelas que eram prudentes, elas assim, eu estou com a minha candeia cheia e ainda tenho reserva. Quando acabar, eu vou encher. O que as nécias falavam? Não tinha nem uma padaria aberta, nem mercearia para comprar azeite. Me dê um pouco. Me dá aí um pouco desse azeite. Ela falou assim, nananina não, eu não vou te dar. Porque se eu te der o que eu tenho, eu vou ficar sem e o noivo não vai me chamar para as bodas. E aí a gente vê algo muito sério, né? Que nos dias de hoje a palavra do Senhor fala que nós precisamos estar preparados para toda boa. Entendo, irmãos, que às vezes nós não estamos sentindo preparados. Mas se nós não estamos preparados, nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque Jesus deixou bem claro através de parábolas, através dos seus discípulos. Paulo em Romanos, né? Eu até falei aqui domingo a respeito de medo da morte, né? Tinha uma irmã que estava aqui, levantou a mão, que ela tinha medo da morte, a gente conversou, a gente até cantou. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí vem a matemática. Eu, Cristo Jesus, estou preparado, se eu estou com Ele. Eu, sem Cristo Jesus, não estou preparado. Essa preparação, ela exige de nós uma atenção. Ela exige de nós concentração. E aí, nós precisamos todos os dias clamar a Deus. Acontece muitas vezes, né, de nós, na nossa casa, foi até explicado um dia como é que fala, num documentário, um documentário médico falando que às vezes a nossa mente, nós vamos vamos tomar um copo d'água na cozinha, um exemplo, você vai lá. Quando chega na cozinha, você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Já aconteceu com você? O que eu vim fazer aqui? Sabe o que acontece? Nossa mente, ela é um estresse mental que faz a nossa mente dar uma ruptura. Não é que você está com defeito. Dá uma pausa, porque você está cheio de coisa na cabeça. E aí, como é que nós temos que fazer então? Nós precisamos esvaziar a nossa mente para concentrar nas coisas uma por vez. Beleza? O que o senhor quer dizer, pastor? Está preparado, igual a Mel falou. Quando você vai ler a Bíblia, você não pode você não pode estar preocupado com o arroz que você vai ter que fazer para o marido que está chegando. Você não pode estar preocupado com uma ligação importante que está para chegar. Porque senão você não vai conseguir se ligar em Deus, você não vai conseguir entender o que está acontecendo.
Hoje as pessoas não param para poder o quê? Alimentar, aprender da palavra de Deus. Por isso, aquilo que a Mel falou é interessante. Ao despreparo, há aquela imaginação de falta de capacidade, né? Não, eu não sou capaz de expulsar um demônio. Eu não sou capaz de orar e alguém ser curado. Somos capazes, sim. Se eu e você estamos ligados na videira, nós vamos fazer. Mas por que nós não fazemos? Porque nós não buscamos de forma correta. É aí para aprender. Porque Jesus, ele ensinou. Ele deu uma aula para a gente em Marcos 2. De como estar preparado. De como curar. É o que eu e você vamos sair daqui cientes hoje. Porque Deus vai te encher, amém? Mas para isso nós precisamos estar com a mente ligada. Entendeu, Mel? Consegui responder? Porque é fácil nós jogarmos, né, o peso em cima de um diácono, de um pastor, de um obreiro, porque dá trabalho cuidar de pessoas. Dá trabalho cuidar daquela pessoa, ela vai ver o quê? Ela vai se espelhar em você. Nossa, lá. A Sinara, o que é a Sinara? Não, a Sinara é gente boa, eu confio na Sinara. Ela é serva do Senhor, é imagem e semelhança de Deus. Ah lá o Ricardo, eu boto a mão no fogo por ele. E aí os nossos olhos, não é que eles se afastam de Deus e da referência, é porque, lembra de domingo? O que nós falamos domingo aqui? Alguém lembra? Que você é o que mesmo? Vou dar um tempinho para os irmãos pensarem. Mensagem de domingo. Isso. A imagem é o reflexo. A semelhança é ter algo que lembra. E aí é muito sério, não é? Deus aqui na terra, quando chega aqui para o endemoniado, ele vai sair correndo. Deus, quando chega na terra, ele vai fazer o quê? Promover alegria. Gente, eu não estou pregando heresia aqui não, tá? Eu não estou falando para você virar Deus, não. Não é isso. A semelhança não quer dizer que você é um clone de Deus na terra, de forma nenhuma. O que eu quero dizer é que os nossos filhos não são os nossos clones, são semelhança, não é? É Kleuber, né? O Kleuber é a semelhança de quê? De Deus, mas é semelhante à irmã Jesuína e o irmão Louro. A Elisa é o quê? Minha semelhança, né? Semelhança do papai, semelhança da mamãe. Tem filho que puxa mais o papai e a mamãe, tem uns que mistura, tem uns que puxa 100% de um, não é assim? Irmão Silvio que tem lá os 3 também, não é isso? São 3, não é isso? Então a gente vê, queridos, que os nossos filhos são semelhantes, mas cada um age de uma forma. E aí Deus espalhou os seres humanos como luz na terra. Cada um com sua forma de agir. Amém? Deus deu vários pastores aqui na terra, deu vários irmãos diferentes, cada um para poder estar ajudando, não é isso? E aí a gente vê, né, que em Marcos, Jesus curou, em Atos, fomos cheios do Espírito Santo de Deus, e hoje, eu e você somos cheios do Espírito Santo para poder curar e fazer a vontade de Deus aqui na terra. Hoje eu sou boca de Deus aonde eu vou, sou mão de Deus aonde eu estou indo, sou os olhos do Senhor. Isso remete o que em nós? Responsabilidade. E grandes responsabilidades geram em nós grandes compromissos. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Em Lucas 6,19 fala assim: e todos procuravam tocar a quem? O mestre. Todas as pessoas procuravam tocar Jesus, porque dele saía poder que curava a todos. Todos procuravam tocar em Jesus para ser curados. E Jesus era a representação máxima do Pai, não é verdade? Amém? Jesus era a autoridade máxima. Salmo 147:3 fala assim: só Ele, Deus, cura os corações quebrantados e cura
as nossas feridas. Salmo 147, 3. Olha que coisa interessante. Só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Todos nós, vamos puxar aqui para o ser humano, lado humano. Cada um de nós, ou estamos passando por dores, ou iremos passar por dores. Feridas emocionais, feridas espirituais, feridas na nossa alma. O salmista mesmo falou assim, Salmo 40, por que você está abatido, minha alma? Por que você está tão agoniada dentro de mim? E Davi olhou para a alma e falou assim, olha, fica calma. Eu ainda o louvarei ao Senhor e eu bendirei ao meu Deus. Queridos, essas coisas acontecem com cada um de nós. Comigo, com você. Notícias desagradáveis, notícias às vezes alegres, né? Que vão ali mexendo com o nosso humor. Existem dias que são bons, mas tem dias que você, tem dias que as pessoas chegam para você e falam algo que machuca ali a sua alma. Muitas pessoas conseguem ali responder, na lata, né? Peraí, você me machucou, não é assim. Mas existem pessoas que pegam aquilo ali e levam para a sua alma, palavras que ofenderam, comportamentos que ofenderam. Queridos, estamos diante de uma geração onde as ofensas têm machucado mais do que um tiro. E aí a gente vê aquilo que Jesus fez, né? Jesus curou esse homem. E aí a gente vai para o texto. Marcos, deu a introdução, vamos agora para Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos tirar algumas lições desse texto. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém, igreja? Vamos lá desde o começo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Sabe por que aquele lugar estava cheio de gente? Porque a palavra de Deus estava sendo anunciada ali. Porque eles viam o poder de Deus ali, e as multidões viviam seguindo a Jesus pelo poder que estava acontecendo, pelos sinais que Jesus fazia. Muitas vezes a gente vê muitos movimentos lotados, às vezes porque tem a presença de Deus, às vezes porque tem curioso, às vezes porque tem pessoas buscando só o poder de Deus. E nós não podemos buscar a Deus só por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é na nossa vida. Então essa questão de arrastar multidões simplesmente pelo barulho, a gente já viu, isso não é de agora, isso é antigo, tá vendo? Como que nós vemos o reflexo aqui? E aí vai, verso 3. Vieram alguns homens trazendo que mesmo um paralítico, carregando por 4 deles. Tinham 4 pessoas, 4 amigos dele que estavam ajudando. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através da abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo que a fé, eles tinham fé, conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, aproximou dele, olha que palavra interessante, chamou ele de filho. Se Jesus chamou ele de filho, quer dizer que Jesus já sabia quem o paralítico era. E ele deixou bem claro, você está passando por pecado. Os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, mestres da lei, ou a mesma coisa que religiosos, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, se não somente Deus?
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até o verso 12. Primeira coisa, lição que a gente tira para nós: para que eu e você nos tornemos instrumentos de cura na mão de Deus, você precisa procurar algo positivo nas pessoas. Precisamos achar algo positivo. Vamos lá. A primeira coisa que Jesus viu nele foi a fé que ele tinha. Jesus não olhou o seu passado, Jesus não olhou a sua paralisia. Jesus leu o coração dele e viu que ele tinha fé. Mas Jesus também poderia ter falado assim: irmãos, então vamos lá, descontraímos um pouquinho aqui. Jesus olhou e falou assim: gente, eu preciso ver algo bom nele. Preciso ver algo positivo. Jesus olhou, fez a leitura, que Jesus é lindo. Ele foi lendo. Não. Jesus poderia ter falado assim: olha, você é paralítico porque você tem pecado. Você faz isso de errado. Você é um salafrário, você é um vagabundo, você é um mentiroso. Jesus poderia, não tem na Bíblia, né? Mas aí eu estou colocando aqui, Jesus poderia ter falado um monte de coisa ruim, né? Já pensou? Já pensou, irmã Ivanilde, Jesus antes de curar, falar um monte de coisa ruim para ele, né? Como é que ele ia se sentir paralítico? Ele ia se sentir mal, irmã Ivanilde? Qualquer um de nós, né, irmã Lúcia? A pessoa antes de curar, né, irmã Terezinha, fala um monte de coisa ruim, mas Jesus, ele é muito amoroso, e ele falou assim: olha, você tem fé. Ele não olhou para o passado dele, e simplesmente falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente vê ali o que Jesus fez, né? Jesus foi operando milagre. Jesus olhou outro ponto positivo também. Tinha com ele o quê? Olha outro ponto positivo. Tinha 4 amigos que amavam o paralítico. Certamente esses 4 amigos não têm um nome na Bíblia mencionado, mas eram pessoas íntimas a ele. E aí eu pergunto: você tem pelo menos 4 para pegar um em cada braço, um em cada perna e te carregar para Jesus? Se você precisar, estiver em pecado, estiver enfermo. Quais as pessoas que têm te rodeado? Não vamos falar 4, porque hoje em dia está difícil, né? A gente achar uma mão cheia de pessoas que amam a gente de verdade, que dariam um rim para você se você precisasse. Não é difícil? Os dias de hoje não está complicado? Você achar pessoas que estão assim: ó, conta comigo. Sim. Precisamos, amigos que conhecem a Deus, hoje isso está em extinção. Porque até às vezes no nosso meio a gente vê um fogo estranho. A gente vê um amigo, entre aspas, não é, Mel? Não, eu achava que era meu amigo. E aí veio uma trairagem, veio uma rasteira, veio uma palavra. Queridos, os dias de hoje têm sido difíceis. Mas aí a gente vê, joio cresce no meio do trigo. A palavra do Senhor fala isso. Quem é o dono do joio e do trigo? Deus. Agora a diferença é que quando o vento do Espírito Santo passa, quem é trigo se curva ao Senhor. Quem é joio se enche de vaidade, de orgulho e aponta para o outro os erros e os problemas.
Eu consigo fazer essa distinção bem clara. Porque quando Deus sopra no meio da tua igreja, quem ouve a voz de Deus, se entende. Peraí, não, entendi. Ou, entendi. Consegui compreender. Ou então consegue entender o erro. Errei. Ele se curva. O joio, segundo a Bíblia, segundo a plantação, você passa a mão, ele não abaixa. Ele bate na sua mão, mas ele não se curva. Queridos, e a gente vê o quê? A palavra de Deus falando a respeito de amizade. E aí a gente fala, o que tem a ver a amizade com a cura de um paralítico? Tudo a ver. Porque já pensou que amigo audacioso, né, irmã Conceição? Já pensou a pessoa chegar aqui, Jesus está aqui pregando, não tem lugar, rebenta esse teto aqui com telhado e tudo, e desce aqui o irmão para poder ser curado? Que maravilha. É ousadia também. Eles destruíram o telhado de uma casa para poder... Imagina o dono do imóvel depois da casa, ei, quem vai pagar esse prejuízo? Jesus falou assim, eu pago. Pagou, resolveu. Os 4 amigos podem ter se juntado ali e consertado o teto também. Não está na Bíblia, não está aqui, né, no texto, mas eles poderiam ter feito isso. Porque amigos ao ponto de arrebentar um telhado para a cura de um, poderiam se juntar para que houvesse também essa resposta. E aí a gente vê que no nosso meio, muitas vezes, né, nós não somos agentes de cura porque não procuramos algo positivo, mas procuramos algo negativo. A pessoa vem, aceita Jesus, está aqui no meio, e até quando essa pessoa vai estar aqui no nosso meio, hein, Silvio? Já pensou? Está aqui, não dá para confiar não, difícil aquilo ali. Ixi. Já fez tanta coisa errada, né, Ricardo? Será que vai vingar? O nosso olhar humano muitas vezes faz isso, não é? Mas Jesus, ele deixa para nós, se eu quero ser instrumento, imagem e semelhança dele, eu vou procurar algo positivo em todas as pessoas. Queridos, e aí a gente vai lá no verso 5 agora, a gente vai em outro ponto interessante. Primeiro a gente falou de que mesmo? Procurar pontos, que mesmo? Vamos participar comigo, irmãos? Vocês entenderam? Primeira coisa é procurar. Acho que é só a Mel. Irmãos, todo mundo junto, vamos comigo para vocês acordar e entender? Primeira coisa é... Vamos lá, gente, um pouquinho aí falar, mesmo com máscara. Ponto por... Isso aí. Segundo, levar calma ao coração aflito e não fogo. Jesus chegou para ele, lembra do que eu falei no texto? Chamou ele de filho. Jesus chega para ele e fala assim, filho, seus pecados são perdoados. Quando você está passando por um momento muito difícil e você quer levar cura para alguém, o que você tenta fazer? Você aproxima a pessoa para você. Lembro que sábado, não lembro se foi sábado, minha mente agora que falhou. O dia que foi o velório, foi sábado, o dia do velório do Aed, filho da nossa irmã Zilma, eu não conhecia o Aed, mas eu conhecia a minha ovelha. E ela precisava de mim. Eu sei que eu estava no cemitério, cheguei, fiquei esperando ali na porta. Quando ela chegou devagarzinho, queridos, é maravilhoso o poder de Deus. A única coisa que eu fiz, eu cheguei e abracei ela. Ela só falou assim, pastor, que bom que o senhor está aqui. Eu falei assim, estou aqui, irmã. Conta comigo. Isso, queridos, é você o quê? Abraçar alguém, amar no momento de maior aflição. Você pode fazer isso. Você pode chegar num velório. O velório não é lugar só de você falar da vida dos outros, fuxicar, falar do defunto, ficar rindo, comendo a comida do defunto a noite toda, não. É tempo de você aproximar de quem está passando dor, chega junto, abraça. Porque muitas vezes é triste, você vai no velório que a pessoa só vai lá para ficar conversando fiada a noite toda. Isso não ajuda em nada. Ao contrário, só prejudica. Você vai no velório, faz a tua parte, fica um pouquinho, vai, abraça, dá os sentimentos, vai para sua casa depois.
Porque às vezes a gente vê, hoje já não está tendo, né, velório mais, mas quando tinha uma situação complicada. Dava até confusão o velório. E a gente vê, queridos, que Jesus aproximou-se dele com o quê? Com calma, com simplicidade, com amor, trouxe a dor dele, falou assim: filho, eu estou entendendo sua dor, eu estou entendendo o que você está passando. E aí a gente vê o que? Como é bom quando estamos passando por aflição, escutar a palavra de acolhimento. Terrível seria Jesus falar assim: não, você é um maldito mesmo, você é um miserável, não tem jeito de você não. E aí a gente vê o que Deus fez na vida dele, através da sua fé. E a gente vê um outro ponto, que muitas pessoas não estão aqui agora, mas existe fé no coração delas. Existem pessoas que passaram aqui pela nossa igreja, a gente não vê mais, mas o nosso Deus está lá. E no momento certo nós acreditamos que o Senhor vai atrair essas pessoas para a presença de Jesus de novo. Porque é assim que Jesus faz. Ele é uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa que tinha fé, porque para ter fé, você tem que ter relacionamento com Deus, nós falamos sobre isso. E quem tinha fé também eram os seus amigos, que levaram ele. E aí, outra situação, queridos, é o perdão. Primeiro foi o que mesmo? Procurar ponto? Isso. Depois é levar calma ao coração aflito. E agora, depois vou perguntar os 5 para os irmãos, quero ver quem vai lembrar. Depois, o terceiro é, Jesus levou o perdão a todos. Jesus levou o perdão para todos, ali na cruz do Calvário. Lá no verso 5, ele falou assim: seus pecados estão perdoados. Queridos, o perdão é algo curador, físico, alma do ser humano. Quantas pessoas carregam do longo da vida dores, dissabores, feridas na alma, por não conseguir liberar o perdão. E Jesus foi no ponto que ele precisava. Porque Jesus entendeu, esse paralítico precisa ser perdoado os pecados, porque senão ele não vai ver Deus, ele não vai para o céu. Jesus curou a alma dele, queridos, que era muito mais importante do que a paralisia. E a gente vê o pecado das pessoas em volta dos religiosos, aqueles que estudaram, aqueles que tinham noção da lei, do que estava acontecendo. O que eles fizeram? Ele está blasfemando. Espera aí, quem pode perdoar pecado é só Deus, esse aí está doido. E começaram ali, Jesus é tão maravilhoso que ele leu ali o coração. E muitas vezes nós percebemos também, queridos, se a pessoa perdoa o outro de verdade ou não. A gente não precisa nem ler mente, não é? Para saber se houve um perdão genuíno ou não. A gente não precisa nem ter esse poder que Deus tem, mas Jesus ali, ele sondou e ele pensou e falou assim: nossa, que coisa feia. Mas Jesus falou assim: olha, para vocês terem noção do que eu fiz, além de perdoar o pecado, eu vou fazer o seguinte: eu vou também curar o físico. Jesus, ele está interessado em curar não só o corpo das pessoas, mas ele está interessado em curar a alma e levar essa alma para o céu. Porque um dia o Espírito que é dele volta para ele, a nossa alma vai ao encontro dele, que nós somos eternos, e o nosso corpo vai para a terra. E aí a gente vê Tiago 5,16. Tiago 5, verso 16. Eu quero falar para os irmãos o que está lá. Não estou falando para você confessar seu pecado para todo mundo aqui não, hein? E nem pode. Confesse seus pecados para quem tem condições de te ajudar a sair dele. Só. Se não, fala assim, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Queridos, existem pecados que nós conseguimos sair deles mais fáceis. Mas existem outros que a gente tem que achar alguém para nos ajudar. Para ser aquele apoio, para ser aquele esteio na sua vida.
O paralítico tinha 4 que estavam ali juntos, eles falavam a mesma língua. Quem fala a mesma língua com você? Pessoa que você pode falar, chegar e falar assim, olha, eu sou assim, 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 me ajuda. E essa pessoa no outro dia não vai sair falando para todo mundo. Ou jogando indireto. Olha lá, você é safado, hein? Isso até hoje. Não. Jesus nunca jogou na cara pecado de ninguém. Ele simplesmente atraiu, aproximou, amou e libertou. Deus, ele vai colocar na sua vida pessoas que tenham condições de te ajudar. Pessoas que tenham, ou profissionais na área da psicologia que tenham a ética, ou um pastor, ou o seu pastor que está aqui para poder te ajudar nessa caminhada, porque só Deus sabe o que você está passando. Não é? Queridos, e a gente tem uma outra situação a respeito, né, daqueles que estavam fazendo contendas e dificuldades ali. O que eles falaram? Olha, Jesus está fazendo coisa errada. O que os religiosos queriam naquele momento? Achar um ponto fraco em Jesus, para ajudar Jesus, para destruir Jesus. E aí o que acontece? 1 Samuel 15, 23 fala assim, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou o rei, falando a respeito do rei Saul, de tudo aquilo que aconteceu ali. E aí a gente vê, queridos, como que nós precisamos tomar cuidado. A gente vê ministérios aqui na igreja mesmo que quebraram, vocês conhecem a igreja, eu conheço, a gente não fala não, mas igrejas que quebraram no meio, porque um grupo se levantou sendo rebelde, agindo como feitiçaria para destruir aquele ministério, a igreja se dividiu e até hoje está tentando se sobreviver. Pessoas que se levantam no meio do arraial de Deus, do povo de Deus, com o intuito de quê? Vou destruir, porque eu não vou com a cara de fulano. Quantas pessoas têm ranço de pastor e fica assim, não é com Jairo, não é com Manuel, não é com os que vieram, é qualquer um que se está à frente do povo, tem sempre alguém que se levanta ali para, vou detonar, vou destruir. E aí a gente vê que o problema não é o líder, mas o liderado. Estou falando isso no geral, queridos. E isso estava acontecendo com Jesus. E isso a gente vê acontecendo até os dias de hoje. Uma liderança curada, um povo curado vai conseguir concordar e discordar, olhando no outro e continuando a caminhada. Eu concordo com tudo que os irmãos fazem? Absolutamente não. Os irmãos concordam com tudo que eu faço? Não. Mas se chegar para mim e conversar, nós vamos chegar num bom senso. Amém? Porque nós precisamos ter essa liberdade de conversar, de respeitar. Agora, os religiosos não. O que os religiosos queriam? Queriam que a lei beneficiasse quem? Eles. Quem ia ser beneficiado? Os religiosos, aquele grupo seleto ali que estava de olho para poder crucificar Jesus. E aí a gente vê, olha a quantidade de coisas, de situações que aconteceu em um milagre de Jesus. E eu volto a falar. Jesus quer usar você para curar, achando ponto positivo nas pessoas, levando calma ao coração aflito e levando perdão àqueles que precisam. Lógico que nós não podemos ser religiosos. E aí a palavra de Deus vai pressionando espírito de religiosidade. Os religiosos, né? Vamos falar melhor assim. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, em Jesus, melhor lhe seria ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Mateus 18, 6. Precisamos ficar atentos ao que ouvimos, ao que falamos, para que nós possamos levar o perdão verdadeiro. Porque só Jesus pode perdoar pecados, não é isso que o texto fala? Amém.
você vai ser agente de perdão, você vai ser agente de transformação. É isso que Jesus quer de mim e de cada um de nós. Queridos, por fim, né? A última coisa que nós vamos falar aqui é a respeito da fé. Ele desafiava, né? A fé nossa, quer dizer, a nossa fé, ela é desafiada. O nosso conhecimento a Deus, o nosso relacionamento, ele é desafiado, como foi o dele. O desafio da nossa fé leva à cura. Lembra de Moisés? Senhor, estou diante do mar vermelho. E agora? Preciso passar. Como que eu vou passar? Levanta seu cajado, Moisés. O que ele fez? O mar se... E o povo passou a pé enxuto. Lembra de Abraão? Sai da tua parentela, da tua terra, que eu vou te mostrar. Abraão sabia para onde ia? Nananina não. Mas ele obedeceu. Abraão, me dê o seu filho. Eu quero o seu filho. Queridos, e o que ele fez? Está aqui. O seu filho Isaque. Pai, cadê o cordeiro? E Deus providenciou e foi sacrificado. O que o Senhor Deus quer de mim e de você? Fé nele, inabalável. A ponto daquilo que ele falar com você, você ouvir, vou fazer, Senhor. Ele te dá uma ordem, eu estou indo. Deixa eu ver a hora. Tá, estão terminando já. Queridos, e aí a gente vê, né? Alguém quer completar alguma coisa, acrescentar? Colocar mais um ingrediente aqui para nós? Ele usa. O que, sim, o que a gente tem que fazer é acreditar na autoridade que foi dada. A preparação, ela está, né? Igual hoje mesmo, né? Cheguei aqui, vocês estavam aqui se preparando e tal, né? Você e o Ricardo se prepararam, beleza. O mesmo preparo que vocês tiveram para estar aqui à frente é essa vida no altar do Senhor. Não só, né, para vocês, mas para todo mundo. Precisamos entender que ovelha obediente permanece aqui, no altar. E aonde estiver, estou preparado. O pastor chegar e falar assim, Mel, leva uma mensagem para a igreja. Tá, pastor, estou indo. Ricardo, você que vai pregar hoje na terça-feira. Eu, pastor? Meu Deus do céu. Vai lá, Deus vai te usar. Queridos, porque o Senhor chamou e capacitou a todos vocês, não só o pastor. Eu lembro que um dia eu tinha que ir a Belo Horizonte, levar a Geira naquela época, né? Tinha que levar a irmã Geira em Belo Horizonte. Liguei para Silvio, você pode pregar domingo? Pastor, domingo agora não mas é difícil, né, Silvio? Mas terça-feira, né? E terça-feira, eu vou, né, insistir em terça. Não, pode deixar, terça-feira. Então, queridos, ele que me sustentou aqui a igreja, né, teve pregando aqui, né, nos estudos, trazendo o estudo para os irmãos um bom tempo. Mas o quê? Ele se dispôs. Tinha o preparo? Não, mas ele buscou de Deus o preparo, estudou e tudo, e se preparou. Agora, a vida do cristão, ele nunca vai formar em Deus. Porque você vai morrer sem saber
de todos os mistérios que estão aqui, todas as promessas que estão aqui. Mas o que Deus quer e fala em 2 Timóteo, fugiu o texto agora, 2 Timóteo, acho que 5,15, não fugiu. Ele fala assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. É um tapa de luva no nosso rosto, né? Que muitas vezes a gente só sai esquivando. Eu lembro que eu cheguei aqui no domingo para os mensageiros e falei assim: mensageiros, trouxe uns bombons. Eu falei, quem gosta de bombom? Falou assim: É claro, pastor, todo mundo gosta de bombom, né? falei assim, todo mundo gosta. Agora quero ver se você vai levar. E quem falou não ganhou. Eu falei assim: gente, eu quero um versículo de cor. Os meninos estavam aqui. Quem falar um versículo de cor com referência, pode ser qualquer um, vai ganhar bombom. Acredita que no meio de 10, 2 ganhou e o terceiro foi porque não apareceu mais nenhum que sabia um versículo. Não é só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde que está o endereço dele? Tem que ter o endereço, né? A minha mãe falava o endereço, irmã Graça. Lembra da minha mãe até hoje. A mãe fala assim: e qual o endereço, Juninho? Aí eu tinha que falar o endereço. Queridos, nós precisamos ter a palavra de Deus aqui. Porque um dia ela vai ser tirada da sua mão, tirada do seu celular. E aí? Quando tudo for removido, a Bíblia proibida, aplicativo for retirado, tudo sumir. E quem mexer vai apanhar. E quem mexer vai morrer. E está preparado? Ninguém está. Mas Deus vai te capacitar. Porque esse dia vai chegar. E você vai ter que ter a Bíblia aqui. Ó, na cachola. Sim. A Bíblia afirma, né? E Jesus viu que havia pecado nele. Mas não podemos afirmar que por causa do pecado ele era paralítico. Esse paralítico, ele era um paralítico de nascença, ele nasceu paralítico. Tanto que as pessoas carregavam ele, esses 4 amigos eram inseparáveis que carregavam ele. E a Bíblia fala, Jesus, em um texto, que as pessoas perguntavam, porque tinha um menino coxo que não andava também. Uma outra parte da palavra, em Mateus e em Marcos, fala a respeito de um menino que era coxo. E aí as pessoas perguntavam: mestre, quem foi que pecou? Foi quem? O seu papai? A sua mamãe? Quem que pecou para esse menino estar assim? Aí, Mel, sabe o que é que Jesus respondeu? Mas não foi um e nem outro, mas foi para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele. O paralítico, da mesma forma. Havia pecado, mas não era o pecado que tinha deixado ele paralítico. O Senhor Deus sondou o coração, viu que havia pecado e perdoou o pecado. Jesus não ia fazer mais nada com o paralítico. Jesus ia parar aí. Jesus curou o paralítico por quê? Porque houve murmúrio dos religiosos. Aí lá no verso 11, Jesus fala assim: mas para que vocês vejam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e da terra, e eu falo que é mais fácil, né, perdoar pecados, levanta aí, anda. Consegui responder? Porque muitas pessoas associavam, tanto na década de 60, 70 e 80, né, nesses 30 anos aí, muitas igrejas e denominações neopentecostais, pentecostais, associavam pecado à doença. Fake news, mentira. Doença não quer dizer que a pessoa esteja em pecado. Existem muitos doentes no nosso meio, pessoas que enfrentaram doenças, pessoas que tiveram câncer, pessoas que tiveram outros problemas, que não tem nada a ver. Né? A gente vê pessoas sendo excluídas e massacradas, ao longo da história,
por terem doença e tá aqui. Aí eu, por exemplo, peço a Deus que não. Mas se porventura sobrevier um câncer sobre a minha vida, quer dizer que o pastor Jairo está doente, está com pecado? Ah, o pastor Jairo está com pecado oculto, lá, ó. Aconteceu isso com Jó, lembra com Jó? Amigos dele falaram, Jó, confessa seu pecado agora. E depois você morre, e confessa. Não foi assim que os amigos dele fizeram? E o que tem a ver? A glória de Deus se manifeste. Patrícia ficou quase 30 dias. Esclerose múltipla, perdeu a visão de um olho, perdeu o jogo das pernas, passou por tratamento, o início de um tratamento super doloroso. E Deus foi e curou ela. Ela estava em pecado? Não. Mas foi que hoje ela é testemunha viva de que Deus cura esclerose múltipla, de qualquer nível. Está aí. Patrícia, não tenha filhos. Elisa está aí, 6 anos, saudável. Sequela nenhuma ficou nela. Voltou a enxergar, andando normal. Você vê ela mancando? Não. Então, Mel, Deus não é que ele é maldoso. Ah, Deus é maldoso, então que... Não. Sua experiência com Deus. Enfermidades, aquelas pessoas que passam por algum tipo de enfermidade, a experiência com Deus. Está ali, irmã Conceição, toda inquieta, né, irmã Conceição? Mas na hora certa a cura virá em nome de Jesus. Não é, querida? A gente crê. Agora, eu não vou falar assim, em nome de Jesus, te ordeno, seja curado. Eu não vou fazer isso, porque eu não sei a hora. E quando a hora chegar, você vai pular aqui nesse negócio aqui, para lá e para cá. E nós vamos pular junto com ela, amém? Né? Se quem tem problema aí, segura a coluninha e pula também com a irmã Conceição. A hora não chegou, mas essa hora vai chegar. Eu creio. Libera uma palavra de vida, porque vai chegar. Assim, exemplos lindos, irmã Neuza. Gente, irmã Neuza foi mais de 5 anos. O câncer veio depois. Louvado seja o Senhor. O Senhor. Cada dia separava a 10ª parte dos dias do Senhor. Pastor, está aqui. Pastor, estou inquieto. Pode mandar alguém vir buscar? Alguém ia lá e pegava, querido. Fidelidade a tudo. Não é só um exemplo que eu vi, eu falei assim, Senhor, nossa. Uma desgrameira danada, foi agora também, não está mais entre a gente, mas a gente vê gente ruim, e não vai. Vou entender no céu, né, irmão Silvio? E essa verdade não é porque Deus não te ama. Nós te amamos também. É porque tu tem o seu propósito. E a glória de Deus vai se manifestar. Só sei disso, viu, irmã Neuza? Neuza não. Ô, glória. Irmã Conceição. Oh, meu Deus. Falei de Neuza aqui e confundi. Amém, irmãos? Então, assim, estejam preparados, né? Para toda boa obra. Amém? Irmãos, vamos então finalizar. O que nós aprendemos hoje foi o que mesmo? Recapitulando aqui. O que nós aprendemos hoje? Aplicação para a nossa vida. Igual o professor de escola, né? Está preparado. Jesus curou e a cura também está aonde? Nas nossas mãos, na nossa boca, na nossa vida. Jesus quer que você olhe os pontos. Jesus quer que você faça o que mesmo? Mas eita, embolou minha língua, falando em mistério aqui. Levar calma ao coração dos aflitos
E o que mesmo? Liberar perdão. E o que mais? Sim. Isso. Isso mesmo. E uma fé inabalável em Cristo. Amém? Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente tem mais exemplos, né? Cholouro, né? Quanto tempo a senhora chorou, amou a Deus, hoje está aí junto com a senhora, né? Ajuda nessa obra. E o que a gente não pode fazer nunca é desistir das pessoas. Nunca. Irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés. Queridos, o pastor não vai até a porta cumprimentar os amados, que eu tenho uma reunião aqui com os diáconos, então peço aos irmãos que Deus abençoe você, toda sorte de bênção. Nós estamos sendo desafiados a melhorar a igreja com uma contribuição a partir para a gente terminar a nossa reforma. Amém? Você pode ir passando dinheiro para a tesoureira, enfim, tem as formas aí. Você está ali também separadinho com a irmã Graça. Você que não veio domingo à noite, pode também estar pegando com ela e assinando a lista. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmã. Sim. Sim. Dia 9. Uhum. A senhora vai, né? Amém. Mas, irmã Terezinha, isso, isso. E tem que tomar mais alguma. Vamos orar. Isso. Vamos orar. Vamos orar por ela. Temos orado por ela. Vamos orar. Sonoraldino, isso. Vamos. Pastor Ângelo também, está muito grave, tá? Pastor Ângelo está entubado, está num quadro muito grave, foi entubado ontem. Então, a última notícia que eu tive é que o quadro dele está bem assustador. Só um milagre para tirar ele dessa situação. Vamos orar? Isso. Vamos clamar a Deus, então, toda a igreja, com uma só voz, clamando a Deus. Sim. Vamos clamar pela vida de Cleide também. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje, vai ser para todos sempre. E momento oportuno, Deus, porque nós estamos falando de cura nessa noite. Pai, nós não estamos aqui para determinar, para falar para o Senhor, ó Deus, fazer ou deixar de fazer, mas nós clamamos, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, Pai. Deus, nessa noite nós clamamos ao Senhor, ó Deus,
pela vida, Pai, dela, que o Senhor, Pai, seja ali com as infecções, ó Deus, com um pós-cirúrgico, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ela, fortalecendo ela, e que em breve tenhamos notícias de que deu tudo certo para a honra e glória do Teu nome. Pai, nesse momento também nós colocamos a vida da irmã Conceição nas Tuas mãos. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue, ó Deus, aumentando a fé da Tua filha, e que no tempo certo, ó Pai, nós podemos contemplar pelos olhos da fé a cura da Tua filha. No momento certo, na hora certa, ela vai testemunhar também o milagre, a bênção que ela vai receber do Senhor Jesus. Pai, nessa hora também nós colocamos a vida da irmã Lúcia, Pai, toma ela nas Suas mãos. Ó Pai, a sua circulação, as suas pernas, continue abençoando ela, fortalecendo a irmã Lúcia em Ti. Seja com a irmã Ivanilde também, ó Deus, com a sua vida, com a sua saúde em todas as áreas. Ó Pai, abençoe a Tua filha, fortaleça-la no Senhor. Pai, nós colocamos também a vida da irmã Graça nas Tuas mãos. Ó Pai, esteja abençoando ela, Pai, a sua saúde física, mental, ó Pai, espiritual em todas as áreas. Continue cobrindo a Tua filha, dando a Tua graça, e todos os seus parentes que precisam da Tua direção, a Dulce, a sua neta, Pai, toma, Pai. Ó Deus, nós colocamos também diante do Senhor a vida da irmã Terezinha, Pai. Ó Deus, o Senhor tem poder de curar ela, Pai, dessa enfermidade que ela tem. O Senhor pode fazer com que tudo volte ao normal. Nós cremos no Teu poder, mas pedimos ao Senhor que o Senhor faça a Tua vontade, ó Pai. Cura ela, Pai, ó Deus, em todas as áreas, ó Pai, que a Tua filha precisa ser curada. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que seja com a Elza também, ó Deus. Nós não temos notícia dela, mas o Senhor tem, que o Senhor vá ali, Senhor Deus, visita ela, ó Deus, e todos eles que precisam da Tua cura. A irmã Terezinha que está aqui com a gente, que no dia vai no médico, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor, se for do Teu querer, ela vai fazer o exame e a visão dela vai estar totalmente limpa, ó Pai, mas contudo seja feito o Teu querer. Se ela for necessário passar pela cirurgia, que ela venha passar de novo, e que ela venha receber a vitória do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que seja com o pastor Ângelo, ó Deus, ó Deus, o Teu servo, que ficou um tempo aqui na igreja, que pregou, que construiu, que fez a Tua obra, que andou com o Seu povo aqui. Ó Deus, o Senhor sabe o que ele está passando agora entubado, Senhor Deus. Ó Deus, inconsciente, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, conhece o coração dele. Seja Deus com a Verinha, com os seus filhos, com o seu neto. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor leve em paz para as nossas casas, que o Senhor seja com o Teu povo, e aquilo que aprendemos hoje, ó Pai, a olhar os pontos positivos, a olhar o coração aflito com calma e levar calma a eles, ó Deus, a levar perdão às pessoas, a ter fé no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz, amém. Um grande abraço, meus irmãos, um beijo no coração de vocês, e até domingo pela manhã, se Deus permitir. Ricardo, faz um favor para mim, acende essa luz aqui da frente e pode desligar a mesa, fazendo um favor?